Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco de funções quadráticas. Vamos falar primeiro da definição de função quadrática. Uma função quadrática é f de R em R, ou seja, domínio e contradomínio reais, é uma função quadrática ou do segundo grau, quando possui a lei de formação, em que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, uma equação quadrática, em que A, B e C são números reais e A é diferente de zero. Ora, por que A é diferente de zero? Porque se A for zero, a gente vai ter o elemento x ao quadrado zerado e aí eu passo a ter uma função de primeiro grau, uma função afim, não mais uma função quadrática. Vamos ver alguns exemplos de como encontrar A, B e C. Então, se a função for f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1, note que A é sempre o elemento que multiplica x ao quadrado. Então, nesse caso, A vai ser 2. B, note que B é sempre o elemento que multiplica x. Então, nesse caso, B vai ser 3. E C é sempre o elemento independente, ou seja, que não tem nada multiplicado. Então, nesse caso, C vai ser 1. Note também que ao retirar A, B e C, eu não coloco x ao quadrado junto com A, nem x junto com B. A e B são os números que multiplicam x ao quadrado e x são seus coeficientes. Vamos ver um outro exemplo. G de x, se g de x for menos x ao quadrado mais 4, então, quem vai ser A? Como junto ao x ao quadrado só tem um menos, significa que é a mesma coisa que menos 1 multiplicado por x ao quadrado. Logo, A é menos 1. Bom, não temos o elemento x. Se não temos o elemento x, para que o elemento x não exista nessa função, B precisa ser 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E C é o termo independente, logo C é 4. Vamos para o próximo. Se h de x for x ao quadrado menos x, note que não tem nada multiplicado com x ao quadrado. Toda vez que não tem um coeficiente multiplicado pela incógnita, não quer dizer que esse coeficiente é 0, porque se for 0, ele zeraria. Quer dizer que esse coeficiente é 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Então, A é 1. Pensando da mesma forma, B precisa ser menos 1, que é o termo que multiplica x. E eu não tenho um termo sozinho, sem multiplicar o x ou o x ao quadrado. Logo, C é 0. Vamos falar primeiro como encontrar as raízes ou zeros da função de segundo grau. Vamos lembrar o que são as raízes. Raízes ou zero da função são os valores de x, em que f de x é 0, ou seja, onde a função vai tocar o eixo x. Então, vamos lá. Quando eu igualo f de x a 0, a função de segundo grau passa a ser isso aqui, não é isso? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ou seja, uma equação do segundo grau. E como é que eu resolvo uma equação de segundo grau completa? Eu vou resolver por Bhaskara ou por soma e produto, não é isso? Bom, por Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. E soma e produto? Soma e produto, eu sei que se eu somar as duas raízes de uma equação quadrática, é a mesma coisa que fazer menos b sobre a. E o produto das duas raízes de uma equação quadrática é a mesma coisa que fazer c sobre a. Então, eu tenho que pensar quais são os dois números que eu conheço, que somados dá menos b sobre a e multiplicados c sobre a. Vamos ver um exemplo. Bom, se eu tiver essa função, f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, vamos resolver por Bhaskara e por soma e produto, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos identificar quem é A, B e C. A seria 1, que é o número que multiplica x ao quadrado. B seria 2, que é o número que multiplica x. E C, menos 3, que é o termo independente. Vamos primeiro resolver por Bhaskara. Vamos lá. Bom,
Por Bhaskara, eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes menos 3, que é c. Então, eu vou ter 4 mais 12, delta, então, é 16. Aplicando na fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é menos 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Então, o x vai ficar como menos 2 mais ou menos 4, que é a raiz de 16 sobre 2. Então, eu vou ter dois valores de x. x1 que vai ser menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 é 2. 2 sobre 2, 1. E x2, que vai ser menos 2 menos 4 sobre 2, ou seja, menos 6 sobre 2, que é menos 3. Então, nós temos essas duas raízes, 1 e menos 3, ou melhor, menos 3 e 1. Essas são as raízes ou zeros da função. Mas, Ana Cláudia, se eu tivesse feito por soma e produto, vamos lá. Por soma e produto, eu sei que a soma das duas raízes, x1 mais x2, tem que dar menos b sobre a. E o produto, x1 vezes x2, c sobre a. Então, vamos lá. Ou seja, x1 mais x2 tem que ser menos 2 sobre 1, que é menos 2. E x1 vezes x2 tem que ser menos 3 sobre 1, que é menos 3. Então, agora o momento é pensar. Quais são os dois números que eu conheço que se eu somar dá menos 2 e multiplicar dá menos 3? Quais são as possibilidades? Bom, para que isso aconteça, um dos dois tem que ser negativos, né? Porque o produto de um número positivo com um número negativo dá negativo. Então, um dos dois precisa ser negativo para que o resultado dê negativo. E para que o resultado da soma dê negativo, já que só um deles é negativo, o negativo precisa ser o maior. Então, eu teria que menos 3 mais 1 é menos 2 e menos 3 vezes 1 é menos 3. E aí a gente encontra os mesmos zeros, as mesmas raízes da função, que é menos 3 ou 1. Ana Cláudia, mas é difícil. Bom, soma e produto é um processo de mentalização, é um cálculo mental. Se para você fica difícil, faça por Bhaskara. O importante é que você saiba os dois métodos, para que você possa ter o poder de escolha. Vamos falar do delta ou discriminante, que tem uma função muito importante em relação à função quadrática. Vamos lá. Lá na equação quadrática, a gente sabia que a depender do delta, ele define a quantidade de raízes que eu vou ter para a equação. Aqui é o mesmo caso. O valor de delta permite saber quantos zeros ou quantas raízes a função quadrática vai ter. Ou seja, eu consigo saber quantas vezes a função vai tocar o eixo x. Vamos ver então, nós temos 3 casos. No primeiro caso, delta é maior que zero. Quando delta é maior que zero, ou seja, um número positivo, eu vou ter a fórmula de Bhaskara normal, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, eu vou ter duas raízes reais distintas, porque x1 vai ser diferente de x2. Um em que menos b mais raiz de delta e outro em que eu tenho menos b menos raiz de delta. Então, o gráfico vai tocar o eixo x nesses dois pontos diferentes, x1 e x2. Agora, no caso em que delta é igual a zero, a fórmula de Bhaskara passa a ser menos b mais ou menos raiz de zero sobre 2a. E quem é a raiz de zero? Qual o número que é o quadrado da zero? O próprio zero. Então, eu passo a ter menos b mais ou menos zero sobre 2a. Qualquer número somado ou subtraído a zero, fica ele mesmo. Então, x passa a ser menos b sobre 2a. O que isso me diz? Que eu tenho duas raízes reais iguais, que lá na equação quadrática a gente diz que é só uma raiz. No caso da função, a gente fala que são duas raízes reais iguais. x1 é igual a x2. Então, o gráfico vai tocar o eixo x só em um ponto. E no caso de delta ser menor que zero? Quando delta é menor que zero, eu passo a ter a raiz de um número negativo.
E a raiz de um número negativo não existe nos números reais. Então, o que acontece? A função, ela passa a não possuir raízes reais. Isso não quer dizer que ela não possui raízes. Ela possui. E essas raízes são complexas. Então, eu digo que a função possui duas raízes complexas. x1 e x2 pertencem aos números complexos. E nesse caso, o gráfico não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. Vamos falar do gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função do segundo grau ou quadrática é representado sempre por uma parábola. E essa parábola tem concavidade para cima, ou seja, ela é voltada para cima, se A for positivo. E ela tem concavidade para baixo, se A for negativo. Ana Cláudia, você não falou de A igual a zero. Lembrem que nós falamos que A não pode ser zero, porque se A for zero, a função vira uma função de primeiro grau. A função quadrática, a parábola, ela muda de sentido, ó, nesse pontinho aqui, nesses dois pontinhos. E esse pontinho é o que chamamos de vértice, é a ponta da parábola, onde ela muda direção e sentido. Se a concavidade estiver para cima, ela vai estar descendo, aí ela inverte e passa a subir. Se estiver para baixo, ela está subindo, inverte e passa a descer. Mas quem é esse vértice? O vértice é um ponto, então ele tem x e y, que nós chamamos de x do vértice e y do vértice. X do vértice vai ser menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Note que eu tenho que esse vértice, para a menor que zero, é o ponto máximo da função, ou seja, é o maior valor que a função pode assumir, é o maior valor de y. E para a maior que zero, eu tenho esse vértice como o menor valor, ponto mínimo, é o menor valor que essa função pode assumir, o menor valor de y. Ainda sobre o vértice, a gente pode dizer que o x do vértice é a média entre as raízes, ou seja, é o ponto do meio. Esse x ele está exatamente no meio entre as raízes. Então, dá para a gente achar as raízes tendo o x do vértice. Bom, além disso, sobre o gráfico, nós sabemos que ele toca o eixo x, como nós já falamos, nas raízes. Toca o eixo x, onde f de x é zero. Então, sempre nas raízes. E ele vai tocar o eixo y em C. Por que em C? Porque ele toca o eixo y onde x é zero, não é isso? X é zero quando? Se eu zero x, f de x passa a ser C. Bom, se eu tenho que f de x é x ao quadrado mais 2x menos 3. Observe que a gente já fez essa função anteriormente. Então, a gente sabe algumas coisas. Primeiro, a gente sabe que A é positivo, né? Porque A é 1, logo a concavidade é voltada para cima. Além disso, a gente sabe que as raízes são menos 3 e 1, porque nós já calculamos no slide anterior, não é isso? Então, se a gente sabe que a raiz é menos 3 e 1, a gente vai ter que esse gráfico vai tocar o eixo x nesses dois pontinhos aqui, menos 3 e 1, certo? Bom, a gente sabe também que o gráfico da função quadrática toca o eixo y em 0c. C é menos 3, então ele vai tocar o eixo y em 0i menos 3. Então, ele vai tocar nesse pontinho aqui, certo? Bom, o que mais que a gente sabe? A gente pode calcular o vértice. Calculando o vértice, a gente sabe que o vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, eu vou ter que x do vértice vai ser menos 2 sobre 2, que é menos 1, e y do vértice menos 16 sobre 4, que é menos 4. Certo? Então, marcando o vértice, a gente vai ter isso aqui, menos 1 e menos 4. Bom, agora eu já tenho os 4 pontos principais do gráfico de uma função parábola. As duas raízes, 0 e c e o vértice. Agora eu posso traçar a minha parábola. Então, a minha parábola fica desse jeito. Vamos agora resolver um exemplo de uma questão de vestibular. Enem de 2013.
Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão Lx igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo o lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Bom, vamos ver aqui. O que ele está dizendo? Ele está falando de lucro máximo e o lucro é o Y, não é isso? Bom, só que ele me pergunta, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Então, eu sei que A é menor que zero, então eu tenho concavidade voltada para baixo. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que o vértice é o maior valor da função. E o que isso diz para mim? Isso me diz que o y do vértice é o meu lucro máximo. E o x do vértice é a quantidade de bonés contidos no pacote para ter o lucro máximo. O que ele está me pedindo? Ele está querendo saber, para obter o lucro máximo, a quantidade de bonés contidos no pacote. Não é isso? Então, ele quer quem? Ele quer o x do vértice. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Ou seja, menos 12 sobre 2 vezes menos 1. Menos 12 sobre menos 2. X do vértice é 6. Resolvemos a nossa questão. A resposta é a letra B. Bom, meus amores, espero que eu tenha ajudado vocês. Assistam a aula mais algumas vezes, tirem suas dúvidas, podem enviar dúvidas no canal, certo? Bons estudos. Tchau, até a próxima.